Hoje no Bíblia Comentada exploraremos o capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Marcos, onde Jesus entra em Jerusalém como rei humilde, confronta a religiosidade vazia, ensina sobre fé que frutifica e revela, com autoridade serena, que o reino de Deus não se molda às aparências, mas transforma tudo pela raiz. Vem comigo, porque cada versículo aqui carrega um peso eterno. Jesus está chegando perto de Jerusalém. Era a reta final. Depois de tantos caminhos, milagres e ensinos, agora ele se aproxima de Betfagé e Betânia, cidades ali perto do Monte das Oliveiras, como está registrado em Marcos capítulo 11, versículo 1. Pensa comigo, esse monte não era só um morro qualquer, era lugar de oração, de encontros proféticos. Ali do alto se via Jerusalém inteirinha. A geografia da fé sempre aponta para cima, né? E aí, olha só o que ele faz logo de cara. Manda 2 discípulos irem até uma aldeia próxima e dá instruções precisas, como está em Marcos capítulo 11, versículos 2 e 3. Eles iam encontrar um jumentinho amarrado, no qual ninguém nunca tinha montado. E era para desamarrar e trazer. Agora repare, não é só um animal, é um símbolo, um jumento novo, nunca usado, reservado para algo sagrado. Na cultura judaica, isso apontava pureza. E o detalhe de Jesus saber exatamente onde estaria esse jumentinho não é só presciência, é soberania em movimento. Ele domina o tempo, o espaço, os corações, até dos donos do jumento, que permitiriam o uso ao ouvir: o Senhor precisa dele. O rei que entra montado num jumentinho é o cumprimento de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. O Messias não vem em cavalo de guerra, como os imperadores romanos. Vem humilde, em mansidão, acessível. É a encarnação do Deus que se rebaixa por amor. Isso quebra completamente a expectativa messiânica nacionalista dos judeus, que queriam um libertador político. Jesus está dizendo, sem dizer, que o reino dele é de outro tipo. Nos versículos 4 a 6, a cena se desenrola como ele previu. O jumentinho está lá, amarrado num lugar de cruzamento, não por acaso. Um cruzamento é símbolo de decisão, de encontro de caminhos. A escolha de seguir Jesus sempre começa aí, num lugar onde os caminhos se cruzam. Os donos até questionam, mas quando ouvem que o Senhor precisa dele, permitem. Aqui a gente vê algo lindíssimo. Quando o Senhor precisa de algo nosso, seja um talento, um tempo, um bem material, a resposta natural de um coração rendido é: pode levar, é teu. Então lá no versículo 7, os discípulos levam o jumentinho até Jesus e colocam sobre ele suas capas. Isso era sinal de honra. As capas eram preciosas, não era roupa de sobra. Eles estavam dizendo: pode usar o que é meu para a tua glória. Imagina isso hoje. Gente entregando sua reputação, seus planos, suas capas para Jesus passar por cima para ele ser exaltado. No versículo 8, começa a festa. O povo espalha suas capas pelo caminho e outros cortam ramos de árvores. Isso era típico em festas reais, uma espécie de tapete vermelho da época. Eles estavam reconhecendo a realeza de Jesus, ainda que sem compreender totalmente. As multidões gritam, nos versículos 9 e 10, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Aqui tem tanta coisa entrelaçada. Primeiro, Hosana vem do hebraico Hoshianá, que significa salva-nos, por favor. Era um clamor, não apenas um louvor. Era o grito de um povo oprimido. Eles viam em Jesus uma esperança de salvação, mas muitos ainda pensavam num reino terreno. O reino de nosso pai Davi remete à promessa messiânica. Só que, e aqui vem a quebra, Jesus não vem para restaurar Israel politicamente. Ele vem para abrir um reino eterno, espiritual, inclusivo, que começa no coração. O povo estava aclamando o Messias, mas com entendimento parcial. Eles queriam libertação de Roma, mas Jesus veio libertar do pecado. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, é de estremecer a alma. O versículo 11 fecha com uma calma estranha. Depois de toda aquela exaltação, Jesus entra em Jerusalém, vai ao templo e simplesmente observa tudo ao redor. Já era tarde, então ele volta para Betânia com os 12. Repara nesse detalhe. Ele não age de imediato. Ele entra, observa, analisa. Sabe por quê? Porque o julgamento começa pela casa de Deus. Jesus entra no lugar que deveria ser o centro da adoração, mas encontra ali distorções que ele vai confrontar em breve. Esse silêncio dele é carregado. É como o silêncio antes da tempestade, ou, para ser mais justo, o silêncio antes da purificação. Tem momentos em que Jesus só observa, e isso, sinceramente, dá um arrepio, porque quando ele observa, ele vê tudo.
Agora, respira comigo e imagina. O Salvador, que poderia entrar num carro de fogo, escolhe um jumentinho. O Rei dos Reis, que poderia vir com exércitos celestiais, aceita ser aclamado por um povo que vai virar as costas poucos dias depois. A glória de Deus não brilha num trono de ouro, mas na simplicidade da obediência. O reino não se estabelece com espada, mas com sacrifício. Qual o nosso papel nesse cortejo? Estamos com as capas prontas para lançar no chão? Estamos dispostos a emprestar o jumentinho, aquilo que temos, para o rei passar? A cena termina em Betânia, um lugar simples, quase anônimo, mas cheio de significado. É a casa de Marta, Maria e Lázaro. É refúgio, é pausa. Jesus começa e termina esse trecho em lugares humildes, não nos palácios. Isso diz muito sobre o coração de Deus. Ele se move onde há abertura, onde há verdade, onde há afeto. E muitas vezes é nos bastidores que ele prepara os maiores atos do seu reino. Fica comigo, porque o que vai acontecer nos próximos versículos muda tudo. Mas por enquanto, guarda isso aqui no peito. O rei chegou. E ele não veio para se encaixar nas nossas expectativas, mas para redimir tudo que estava quebrado. Entende o peso disso? No dia seguinte, como narra Marcos capítulo 11, versículo 12, Jesus está voltando de Betânia. Ele tinha passado a noite lá com os discípulos. E olha o detalhe que abre essa nova cena. Teve fome. Repara nessa humanidade. O Filho de Deus, o Verbo eterno encarnado, sente fome. Isso diz muito não só sobre sua encarnação, mas também sobre o que viria a seguir. A fome dele não é só física. Ela aponta para algo maior, uma fome de frutos, de resposta, de arrependimento. E a gente já vai ver isso. Logo depois, no versículo 13, ele vê ao longe uma figueira com folhas. Aqui começa algo que, à primeira vista, pode parecer estranho. Ele se aproxima, esperando encontrar frutos. Mas não acha nada além das folhas. E o texto até explica, por que não era tempo de figos? Aí você pode se perguntar, por que então ele esperava fruto se não era tempo? Aí é que está o ponto. Presta atenção. Na figueira daquela região, especialmente no contexto da Palestina do primeiro século, quando as folhas já estavam crescidas, geralmente os primeiros figos, chamados de taksh, já apareciam junto. Então, se a árvore estava cheia de folhas, era razoável esperar que tivesse pelo menos algum fruto. Mas essa não tinha. Era só aparência. Era verde, bonita, mas infrutífera. E isso corta como uma navalha, né? Porque Jesus não está só falando de planta. Ele está usando a figueira como uma metáfora viva do estado espiritual de Israel. Eles tinham folhas, aparência de religiosidade, rituais, sacrifícios, sistema, mas não tinham fruto, arrependimento, justiça, fé viva. No versículo 14, Jesus declara, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram. Ele não grita, não faz espetáculo, mas fala com autoridade, como quem revela uma sentença. A figueira seca porque não cumpre seu propósito. É forte, né? Porque isso aponta para qualquer sistema religioso que ostenta folhas, mas não produz vida. A aplicação aqui é direta. A fé sem fruto é morta. A fachada sem essência, Deus não tolera. Aí o texto muda de cena, como quem pega a gente pela mão e leva para o centro da cidade. Do versículo 15 ao 17, Jesus entra no templo, e a coisa muda de tom. O mesmo que chorou sobre Jerusalém agora vai confrontar de forma intensa. Ele começa a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derruba a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E olha, isso aqui não é surto, é zelo, é justiça, é amor em forma de correção. A casa de Deus tinha virado mercado. E isso é ainda mais chocante quando a gente entende que o comércio estava sendo feito na parte externa do templo, o chamado átrio dos gentios. Era o único espaço onde os não-judeus podiam se aproximar para orar. Ou seja, além da ganância, havia exclusão. Era como se dissessem, se você não for um de nós, você ora no meio do barulho e da confusão. Isso feria diretamente o propósito do templo, ser casa de oração para todos os povos. E é exatamente isso que Jesus declara, no versículo 17. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a tendes transformado em covil de salteadores. A linguagem é forte e vem carregada de eco profético. Ele está citando Isaías capítulo 56, versículo 7 e Jeremias capítulo 7, versículo 11. Ele está chamando à memória as exortações que os profetas faziam quando o povo rompia o culto. Repara, Jesus não está agindo por impulso. Ele está alinhado com a palavra. É a palavra encarnada relembrando a palavra escrita. Isso aqui é justiça divina com cheiro de santidade. Os líderes religiosos, claro, ficam furiosos.
No versículo 18, os principais sacerdotes e escribas começam a tramar como matar Jesus. Porque a verdade, quando confronta o poder e a conveniência, incomoda. Eles não suportavam ver o sistema exposto. Só que a multidão, por outro lado, ficava maravilhada com os ensinos dele. Porque quando a palavra é viva, ela queima o coração do povo. No versículo 19, Jesus sai da cidade com os discípulos ao cair da tarde. E de novo, a gente vê a cadência divina. Ele vem, corrige, ensina. E depois se retira. Isso me faz pensar, será que a gente reconhece quando ele passa corrigindo e depois silencia? Ou a gente continua com as mesmas mesas montadas? Na manhã seguinte, agora no versículo 20, os discípulos passam de novo pela figueira. E ela está seca até a raiz. Pedro nota e fala, Mestre, a figueira que me amaldiçoaste secou. Aí Jesus responde com algo aparentemente desconectado, mas que na verdade é uma chave teológica. Tende fé em Deus. Versículo 22. Vem comigo nesse raciocínio. Jesus não amaldiçoou por raiva. Ele usou a figueira como uma lição visual sobre fé, oração e autenticidade espiritual. A secura da figueira é o resultado do vazio espiritual. E a resposta para isso é fé, fé viva. Fé que não depende de aparência, fé que produz fruto. Nos versículos 23 e 24, ele aprofunda. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Isso não é fórmula mágica. Jesus está falando de fé verdadeira, que nasce da comunhão com Deus. Uma fé que fala com autoridade porque está alinhada com a vontade do Pai. E no contexto, o monte também pode simbolizar os grandes obstáculos religiosos e espirituais que impedem o povo de ver a verdade. Uma fé genuína tem poder para mover estruturas. No versículo 24 ele diz, tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebereis, e será assim convosco. Mas logo no versículo seguinte, ele faz um alerta que muitos ignoram. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Porque o perdão é a base de tudo. Sem perdão, não tem comunhão. E sem comunhão, não tem fé que funcione. É como tentar fazer uma ligação com o céu com o telefone desligado. O perdão não é acessório. É essencial. Deus não ouve oração que vem de um coração travado no rancor. E para fechar essa parte, o versículo 26, há um lembrete forte. Se a gente não perdoa, o Pai também não perdoa. Isso soa duro, mas é justo. O reino de Deus é um reino de reconciliação. Como é que a gente quer se conectar com o Pai, se a gente mantém muros com o irmão? Agora, olha que estrada densa essa daqui. De um jumentinho manso, passamos para uma figueira seca, para um templo revirado e para um ensino sobre fé e perdão. Tudo isso costurado com uma só linha, autenticidade. Jesus não suporta aparência sem verdade. Ele confronta sim, mas sempre para curar. Ele fere o orgulho para sarar a alma. E se hoje ele fosse entrar no nosso templo interior, será que encontraria frutos ou só folhas? Isso aqui mexe, né? Porque às vezes a gente acha que tá tudo bem só porque tem movimento, tem liturgia, tem programação, mas o Senhor tá olhando para a raiz. Ele quer ver fruto. E fruto não é performance. Fruto é o que brota quando a raiz está ligada na água viva. Guarda isso no coração. A fé que move montanhas é a mesma que perdoa ofensas. A oração que faz o céu responder é a mesma que deixa de lado o orgulho. E o Jesus que vem montado num jumentinho é o mesmo que vira mesa quando vê que a casa do Pai foi deturpada. E se ele olhasse hoje para nossa figueira, isso dá um nó no peito. Mas também dá esperança. Porque se a raiz for dele, o fruto vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde vai brotar. Eles voltam a Jerusalém. Já era outro dia, como mostra Marcos capítulo 11, versículo 27. O ritmo é esse, sobe, desce, entra, sai, mas sempre com propósito. Jesus está andando pelo templo de novo. Agora imagina o clima. Depois da virada nas mesas e expulsão dos vendedores, o ambiente devia estar tenso, pesado. Tava todo mundo de olho nele. E aí aparecem os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, essa trindade do poder religioso. Os caras mais influentes do sistema. Chegam juntos, organizados, como quem diz, chega de deixar esse Galileu causar por aqui. E o versículo 28 traz a pergunta que está entalada na garganta deles há dias. Com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Repara só no tom. Não é dúvida genuína, é provocação. Eles não estão tentando aprender, estão tentando deslegitimar. Querem colocar Jesus contra a parede, pegar ele em contradição. É tipo assim, você pensa que é quem para mexer no templo nas nossas tradições? Quem te autorizou a virar esse sistema de cabeça para baixo?
Só que Jesus não responde de imediato. Ele puxa o fio da conversa com sabedoria afiada, como sempre. No versículo 29, ele propõe uma contrapergunta. Eu também vos farei uma pergunta, e respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Isso aqui não é jogo de palavras. É método. Jesus, como bom mestre do estilo rabínico, responde com perguntas que revelam intenções. Ele está levando os líderes a encarar o que eles evitam, a origem da verdade. A pergunta que Jesus faz no versículo 30 é desconcertante. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Uau! Isso aqui é um golpe de mestre. Porque se eles reconhecessem que João Batista era profeta enviado por Deus, então teriam que admitir que Jesus, o Messias anunciado por João, também era enviado do céu. Mas se dissessem que João era só mais um agitador humano, o povo se voltaria contra eles, porque todo mundo via João como profeta. Nos versículos 31 e 32, o texto mostra os líderes religiosos cochichando entre si, fazendo cálculos políticos. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes nele? Mas se dissermos dos homens, aí a preocupação é com o povo, não com a verdade. Repara nisso, eles têm medo da reação popular. O texto diz que temiam o povo porque todos tinham João como verdadeiro profeta. Isso aqui é grave. Eles não estavam buscando a verdade, estavam tentando manter o poder. O temor deles não era a Deus, era da multidão. E esse é um retrato de um coração endurecido, quando a manutenção da posição fala mais alto que o arrependimento. Quando o cálculo político sufoca a fé genuína. Quando se sabe o que é certo, mas não se quer pagar o preço por admitir. Então, no versículo 33, eles assumem a ignorância. Não sabemos. Mentira disfarçada de neutralidade. E Jesus, com firmeza serena, responde: tampouco eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Não porque ele não saiba, mas porque não se revela onde não há sede de verdade. Onde há manipulação, Jesus silencia. Onde o coração não quer luz, ele não força a entrada. Porque a revelação é relacional, não automática. Ele se revela para quem quer ver. Ele fala com quem ouve com reverência. E olha o que está acontecendo aqui. Os líderes estão rejeitando a própria fonte da autoridade que tanto questionam. Eles olham para o autor da vida e perguntam com que autoridade ele faz o que faz. Isso é de gelar a espinha. Porque às vezes, mesmo hoje, a gente repete isso quando quer controlar Deus, colocar Ele dentro das nossas molduras, nossas regras, nossos limites, como se Ele precisasse de nossa permissão para agir. Jesus ali no templo, diante do poder religioso, não recua, mas também não se impõe com gritos. Ele fala com firmeza e sabedoria, e cada palavra, cada silêncio é como um espelho diante daqueles homens. E os discípulos estão vendo tudo, em silêncio aprendendo. Porque Jesus não estava só respondendo aos líderes, ele estava ensinando aos que o seguiam como se anda com discernimento num mundo cheio de falsos religiosos, cheio de gente que quer o poder do templo, mas não o Deus do templo. Hoje no Bíblia Comentada, caminhamos juntos pelo capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Marcos. E que jornada intensa foi essa? Começamos com Jesus se aproximando de Jerusalém, montado num jumentinho, num gesto que carregava humildade e profecia. Ele não chegou como os reis terrenos, com carros de guerra ou espadas em punho. Chegou simples, mas carregando uma autoridade que nenhum império jamais conheceu. A entrada triunfal foi mais do que um desfile de aclamação. Foi uma declaração silenciosa de que o reino de Deus chegou, mas não como os homens esperavam. Vimos que a figueira cheia de folhas, mas sem fruto, era mais do que uma árvore. Era símbolo vivo de uma fé aparente, de uma religiosidade estéril, de um culto vazio que já não tocava o coração de Deus. Jesus mostrou que ele não busca aparência, ele busca fruto, fruto de arrependimento, justiça, fé viva. Em seguida, ele entrou no templo e o purificou com zelo santo, derrubando as estruturas de exploração que tomaram o lugar da oração. E ali ficou claro, o que era para ser casa de oração tinha virado mercado. Ele não tolera isso. Ele não aceita que o nome do Pai seja comercializado. Ele vira a mesa sim, mas para restaurar o altar. Depois, na manhã seguinte, a figueira parece seca até a raiz. O juízo foi completo. Mas não parou aí. Jesus aproveita para ensinar sobre fé. Fé que move montes, mas que só opera em corações limpos, que perdoam, que não guardam mágoa, porque fé não é mágica, é relacionamento com o Pai. E oração eficaz nasce de uma alma que libera perdão. Isso corta fundo, né? Porque revela que, para viver a plenitude do reino, a gente precisa limpar o terreno do coração.
E por fim, ali no templo de novo, diante dos líderes religiosos, Jesus foi desafiado sobre sua autoridade. E em vez de se justificar, ele faz uma pergunta que expõe o coração daqueles homens. Eles sabiam a verdade sobre João Batista, mas não queriam admitir, porque sabiam que admitir João como profeta era reconhecer que Jesus era o Messias. Mas preferiram o silêncio da conveniência à voz da consciência. E Jesus então não responde, porque onde não há sinceridade, não há revelação. Onde não há fome de Deus, a palavra cala. Esse capítulo termina com uma tensão no ar. O rei entrou, o templo foi confrontado, a figueira secou. E a liderança religiosa foi desmascarada. E agora? Agora o palco está montado para o que vem depois. Mas por hoje, que esse capítulo nos faça pensar. Será que temos oferecido só folhas ou frutos? Será que temos deixado Jesus entrar e revirar o que precisa ser limpo? Será que temos orado com fé, mas também com perdão? E será que estamos prontos para reconhecer a autoridade dele, não só com os lábios, mas com a vida? Que a gente não seja só espectador desse cortejo, mas parte viva dessa história. Que nossa vida diga hosana com fruto, com verdade e com entrega. Porque o rei já entrou e ele ainda observa o templo. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa Aletheia. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.